Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para poder fazer uma maquiagem de um croquis que eu fiz esses dias e publiquei. Eu vou começar hoje pelos olhos. A minha sobrancelha já tá feita, então eu vou vir com um corretivo, colocando em toda a minha pálpebra fixa. Em seguida, eu vou vir com uma esponjinha, essa que eu tô usando é da Macrylan, para poder assentar esse corretivo na minha pálpebra e dar acabamento para ele poder ficar bem lisinho. Eu não vou levar até lá em cima porque minha sobrancelha já está pronta e eu já tinha colocado o corretivo para dar acabamento nela. Vou vir agora com essa paletinha aqui da Zanf, vou pegar essa cor roxa com um pincel bem gordinho e vou depositar essa sombra roxa no final do meu olho, até mais ou menos a metade. Depois que eu tiver pigmentado toda essa sombra, eu vou dar arrastadinhas e batidinhas com esse pincel para poder dar uma leve esfumada nesse roxo e tirar a marcação. Em seguida, eu vou vir com um pincel menorzinho ainda, vou vir com o rosa agora da mesma paletinha da Zanf e vou colocar esse rosa na bordinha do roxo. Vou colocar no finalzinho dele, na bordinha dele, e vou esfumar esse rosa para poder misturar ele com a cor roxinha. Vou pegando e vou pigmentando esse rosa porque eu quero que o rosa apareça também e que tenha uma boa transição das cores lilás e rosa, tá? Então eu vou esfumando, arrastando de um lado para o outro, movimento circular, vou levando esse rosinha até lá na frente para poder deixar tudo bem esfumadinho, para a gente poder ter um acabamento bem bonito um degradê bem bonito dessas sombras, para a gente poder depois vir trabalhar com um glitter em cima delas, tá? Agora eu vou vir com outro pincel menor, vou vir com essa cor roxa. É um roxo da paleta da SP Colors. Eu vou depositar no final do olho também, no cantinho externo, e vou pigmentar mais a parte do meu côncavo, porque eu quero o meu côncavo bem marcadinho. Então, eu vou depositando a sombra no final do olho e vou subindo, marcando o meu côncavo, levando essa sombra até um pouquinho lá na frente do meu olho, não chegando até o início, mas quase no início. Vou esfumando, vou fazendo a mistura das cores, a transição do rosa para o roxo, vou pigmentando até ficar da cor que eu desejo que fique, tá? Então eu quero que fique bem marcadinho, eu vou depositar mais sombra para ficar mais marcadinho. Com o restinho de sombra que ficou no pincel que tá sujo, eu vou jogando esse roxinho para fora, porque eu quero fazer um efeito mais alongado. Vou misturando com o rosinha, então vai ficar uma mistura de cores bem bonita. Vou pegar agora esse rosa cintilante da paleta da SP Colors também de 35 cores e vou depositar com o dedo mesmo aqui na frente para poder fazer uma base para eu poder vir com a cola e colar o glitter. Vou vir com a colinha da Vult e esse glitter. Vou aplicar com o dedo também a colinha, dando batidinhas, espalhando bem, até tirar todo o excesso, tá? Porque eu quero que cole, mas eu não quero que fique com excesso. Depois eu venho com o glitter e um pincel e vou aplicando em toda a minha pálpebra. Pego um pouquinho da pálpebra fixa também, vou depositando até quase o final, mas eu não vou colocar até lá atrás, porque eu quero que o final fique bem marcadinho, então eu não vou depositar glitter até o final. Vai ficar desse jeito. Agora eu já fiz o outro olho. Meu rosto tá bem sujo, por isso que eu comecei pelos olhos. Então agora eu vou pegar um lencinho umedecido com água micelar e vou estar limpando o meu rosto. Eu vou fazer a minha pele agora e depois eu dou acabamento nos olhos, tá? Então eu vou limpando todo o meu rosto com essa água micelar e com esse lencinho umedecido, para poder tirar todo o glitter e toda a sujeirinha que ficou desse período que eu lavei o rosto, né? Mas já tem um tempinho. Agora eu vou pegar esse hidratante em gel da Ruby Rose, que é um hidratante que eu tenho usado e tenho gostado bastante. Eu gosto dele porque ele absorve bem rápido na pele, sabe? A pele é oleosa, então suga ele e não deixa de ficar hidratada. Agora eu vou pegar a minha base da Negra Rosa na cor Dark 2 e vou colocar no meu rosto e vou espalhar com a esponjinha da Macrylan, tá? Vou dando batidinha, espalhando a base em todo o meu rosto. Depois que eu tiver espalhado toda a base, eu venho com esse corretivo para fazer a iluminação do meu rosto, ele na cor castanha 22 da Natura, e vou dando acabamento agora com a esponjinha. Eu fiz a iluminação do meu rosto debaixo dos meus olhos, no meio do nariz, no centro da testa ali, na testa, e no queixo e no arco do cupido. Eu vou espalhando, dando batidinha, fazendo o esfumadinho mais na beiradinha desse corretivo, porque eu não quero tirar
o produto que eu depositei debaixo dos olhos, tá? Porque ele, além de camuflar minhas olheiras, né, ele ainda vai fazer a parte de iluminação. Então, eu não tenho por que tirar o produto de lá. Eu vou esfumar o produto, mas na parte mesmo é onde ele tá acabando, mais nas beiradinhas. Depois que eu esfumei todo o meu corretivo, agora eu vou vir com um pozinho, que é um pó translúcido da Pop. Eu não mostrei ele aí, mas ele é a cor 3. Eu vou depositar esse pó onde eu fiz a iluminação do meu rosto. Então, vai ser debaixo dos meus olhos, no meio do nariz, no centro da testa, queixo, arco do cupido. Vou selar também a parte onde é o meu bigodinho chinês e vou dar uma marcadinha aqui abaixo do contorno. Depois eu vou vir com um pincel do Aloe Fiber e um contorninho, um pó da Maquié para poder fazer o contorno do meu rosto. Vou fazendo ali na lateral, entre o finalzinho ali do meu cabelo, da raiz do meu cabelo e o meinho da sobrancelha e puxando em direção à boca. E depois eu vou pegar esse contorno e vou subindo ali na lateral do meu rosto. Eu pego na altura do ponto alto da minha sobrancelha e vou esfumando a minha testa para poder diminuir, né? Porque a pessoa aqui tem a testa muito grande, gente. E vou diminuindo ali, vou esfumando, vou te dando acabamento para não deixar nada marcado. Faço toda a lateral do meu rosto e marco também ali abaixo para poder devolver a sombra que foi perdida. Em seguida, com o mesmo pincel, eu não vou trocar de pincel porque eu não quero que fique muito marcado, eu quero que fique mais difuso. E vou fazer o contorno do meu nariz. Caso vocês queiram fazer com um pincelzinho menor, vocês podem fazer com um pincelzinho menor, mas eu hoje quis trabalhar com um pincel mais gordinho mesmo para deixar esse nariz mais esfumado. Agora eu vou vir com um pincel de pó e eu só vou tirar todo o excesso do pó que eu coloquei. Então o pó translúcido que eu tinha colocado, eu não tô varrendo com nenhum pó compacto. Eu tô vindo com um pincel limpo mesmo de pó e tô polindo o meu rosto com o próprio pó que eu tinha depositado. Agora eu venho com um iluminador. Esse iluminador que eu tô usando, ele é da Dylos na cor 6, tá? E esse iluminador, ele é bem potente. Se vocês quiserem um iluminador bem potente, eu indico esse. Olha como ele dá um glow muito bonito. Vou espalhando com um pincelzinho ali no ponto alto do meu rosto, tá? Naquele ossinho, até ficar do jeito que eu quero. Em seguida eu venho com essa paletinha de blush da Boca Rosa e eu vou usar um blush que tem mais brilhos. Então assim, o meu rosto vai ficar bem iluminado, vai ficar com uma leve corzinha, mas a proposta que eu quero mesmo é que ele fique mais iluminado. Em seguida eu pego o mesmo iluminador, o 06, e vou colocar um pouquinho na ponta do meu nariz, só com o dedinho mesmo, e bem pouquinho entre os meus olhos, só para devolver um pouquinho de viço, e a ponta do meu nariz só para poder dar uma ilusão de que tá mais fininho. Agora eu vou vir com um pincel lápis, a mesma paletinha da Zanf, vou usar aquele primeiro roxo e vou estar fazendo a parte inferior dos meus olhos. Vou começar do cantinho externo, puxando, pigmentando, depositando até quase o começo dos meus olhos, tá? Um pouquinho depois da metade. Em seguida eu vou pegar o rosa. Vou pegar com um pincelzinho lápis, o mesmo que eu usei para fazer o roxinho, e vou depositando o rosa no finalzinho do roxo. E vou puxando lá para trás de encontro ao alongado, para poder alongar também essa parte de baixo, juntando com a parte de cima. Então eu vou dando acabamento, levando até um pouquinho lá na frente agora esse rosinha, para poder deixar mais esfumadinho, e vou puxando ele, alongando lá para trás. Agora eu venho com aquele pincelzinho que eu coloquei o rosa e esfumei, sujo de sombra rosa mesmo, sem colocar mais nada, e vou alongando mais essa sombra para fora, junto com o roxinho. Agora eu pego aquela colinha, deposito ali no começo do olho de novo, volto com o pigmento e vou depositando para poder fazer o início dos olhos com um glitterzinho, só depositando até um pouquinho depois da metade para trás. Os dois olhos estão prontos, agora vamos colocar os cílios. Ficou desse jeito. Agora eu vou pegar com o rímel. Esse rímel que eu tô usando, ele é um rímel da Ruby Rose. Gosto bastante dele porque ele dá um efeito bem alongado para os cílios, deixa os cílios bem pretinhos. Eu já tenho os cílios bem compridinhos e eu acho que eles valorizam bastante o tamanho dos meus cílios também.
Depois que eu fizer aplicar o rímel na parte de baixo, na parte inferior dos meus olhos, eu vou pegar e vou aplicar na parte superior, fazendo a junção dos meus cílios naturais com os cílios postiços, para poder não dar aquela ilusão de que eu tô enxergando uma nuvem nos meus olhos. O resultado fica assim. Os olhos então estão prontos. Rímel pronto. Esse é o resultado. Agora eu vou pegar esse batonzinho da Ruby Rose, na cor rosinha também, para poder combinar com a maquiagem. E o resultado é esse. Maquiagem pronta, olhos lilás alongados, batom rosa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo!